que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade concedida pelo meu irmão na fé, meu amigo, um dos homens importantíssimos dentro da minha trajetória, que é o irmão Sullivan. Assim como hoje ele está dirigindo, a mocidade, está liderando a mocidade aqui, eu já tive a oportunidade de ser liderado pelo Sullivan por 7 anos. 7 anos, onde o Sullivan liderou a mocidade do Altos de Sumaré, e foi na liderança do irmão Sullivan em que eu tive as primeiras oportunidades para pregar a palavra. Então eu sou muito grato à vida deste homem de Deus, que Deus tem usado grande e poderosamente nas mãos do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 23 até o verso de número 24. Assim como o irmão Sullivan falou, a minha esposa não está comigo, está a minha avó, meu avô, mas a minha esposa não veio hoje, pois ontem nós recebemos uma notícia muito dura na noite de ontem. Já era próximo às 9 horas da noite, quando nós recebemos a notícia de que o tio dela, que estava internado há uma semana e havia melhorado ao longo da semana, mas que ele havia falecido. Nós passamos a madrugada toda, saí do velório agora às 4 horas da tarde, fui para casa, tomei um banho, li novamente a palavra do Senhor, estudei novamente a mensagem e estou aqui, quebrado, mas cheio do Espírito Santo de Deus, para transmitir uma palavra para o seu coração. O texto diz assim: e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Eu gostaria, com muita gentileza, de pedir para que você repetisse apenas o final do versículo, que diz assim: porém a cova, o poço estava vazio, não havia água nele. Pode se assentar, glorificando ao santo e poderoso nome do Senhor. Conta-se uma história que é propícia para nós detalharmos nesta noite. Havia um sábio e um aluno, um discípulo. Este sábio e esse aluno, em suas andanças pela terra, certo dia passam em uma localidade onde havia um casebre, uma casa totalmente velha, pobre, miserável. Esta casa ficava em um determinado local que passava justamente próximo ao caminho aonde o sábio e o seu aluno, o seu discípulo, tinha que passar naquela determinada viagem. Quando eles chegaram naquela casa, o sábio pediu pousada, pediu para que ele pudesse passar, ele e o seu discípulo, a noite ali. E os donos da casa prontamente receberam o sábio e também receberam o seu discípulo, o seu aprendiz. Naquela noite eles jantaram com aquela família. Eles perceberam que mesmo a família sendo muito pobre, mesmo eles não tendo muitas condições, que havia uma hospitalidade muito grande naquela casa. Ele comeu queijo, ele se alimentou, beberam leite a noite toda. E em dado momento o sábio perguntou para o dono da casa, para o patriarca daquela família: da onde é que vocês tiram o sustento para oferecerem nesta noite
nos deram nesta noite. E então o patriarca daquela casa, o homem daquela família, olhou para aquele sábio e para o seu aprendiz e disse: nós temos uma vaquinha ali no fundo da nossa casa, ela é o nosso único sustento, dela nós tiramos o leite, do leite nós fazemos o queijo coalhada, nós nos alimentamos do queijo, bebemos do leite, e aquilo que sobra nós vamos para a cidade e nós negociamos por outros alimentos, por outras frutas, verduras e tantas outras iguarias que esta vaquinha tem nos proporcionado. Aquela casa era uma casa pobre, mas eles tinham o alimento sobre a mesa. Então, levantando logo cedo, o homem sábio e seu aluno se andaram um pouco, alguns quilômetros, e então o sábio virou para o aluno e disse para ele: volte naquela casa e leve a vaquinha até o despenhadeiro e lance a vaquinha da colina, da montanha. O aluno olha então para o sábio e diz: mas Senhor, ontem nós somos tão bem recebidos dentro daquela casa, ontem nos trataram tão bem dentro daquele local, nos serviram alimento para que a gente pudesse se alimentar, eles fizeram tanto para nos receber bem, nos receberam com tanta hospitalidade, e agora o Senhor irá pagar o bem que eles fizeram para nós com este mal. A vaquinha é a única coisa que eles têm, a vaquinha é a única coisa que eles possuem. Se eu matar aquela vaquinha, eles vão morrer de fome. Aquelas crianças que o Senhor viu vão morrer de fome, aquele patriarca, sua esposa, todos eles vão morrer de fome. O sábio, sem relutar, olhou para o discípulo, para o aprendiz, para aquele moço e disse para ele: vai e faça aquilo que eu estou te mandando. O discípulo, muito contrariado, pegou a vaquinha escondido da família e levou ela até o penhasco, até o desfiladeiro, e com muita dor no coração, com muita dor no peito, lançou a vaquinha do penhasco. Aí ele viu quando a vaquinha caiu lá de cima e escribuchou-se toda, despedaçou-se toda no chão. E ele então voltou, ele ficou com aquilo gravado dentro do seu coração, ele ficou com aquilo gravado dentro da sua alma. E então, certo dia, passaram-se muitos anos, ele já não era mais discípulo, agora ele havia se tornado sábio, ele havia se tornado mestre. E certo dia, passando por aquela mesma localidade, ele viu uma casa muito bonita, como se fosse um palacete, um castelo, uma coisa maravilhosa, naquela mesma localidade aonde era aquela casinha pobrezinha. E ele então se surpreende e diz: nossa, eu vou lá, vou bater na porta e ver o que aconteceu com aquela família. Provavelmente a família toda morreu de fome, porque eu matei aquela vaquinha, e veio algum milionário, alguém rico, comprou a terra daquela família e agora construiu esse palacete. Quando ele bateu na porta, o mordomo chegou na porta, olhou para ele e disse: meu senhor, o que eu posso te ajudar? E ele disse: há alguns anos atrás eu passei aqui com meu senhor e eu fui muito bem recepcionado dentro de uma casinha pobrezinha que tinha aqui, e eu gostaria de saber o que foi que aconteceu com aquela família pobrezinha que vivia aqui nestas terras. O mordomo então olhou para ele e falou: moço, você não sabe? Eu trabalho, sou funcionário desta mesma família que o Senhor está falando. Eles moravam realmente numa casinha pobre, mas certo dia, o único sustento que eles tinham, que era uma vaquinha, morreu, caiu do penhasco. E aí você não acredita, eles tiveram que fazer novas coisas, fazer novos planos, conquistar novas coisas, tiveram que ir para a cidade, negociar, vender, comprar
salvar. Eles descobriram habilidades que nem mesmo eles sabiam que eles tinham, e eles hoje são os donos de todo este local, eles são os donos de toda esta casa, eles foram abençoados grandemente. Lucas, mas por que você está contando essa história? Talvez que você já tenha até ouvido, porque nesta noite o que Deus tem para falar com a sua igreja é a respeito de algo que está marcado dentro da história deste moço José. Eu quero falar nesta noite a respeito de propósito, do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender que muitas vezes, para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas, Deus precisa tirar algumas coisas, ou nos tirar de algumas coisas. Você não entendeu? Algumas vezes o plano de Deus para que ele se realize nas nossas vidas, a vaquinha que nós temos ela com tanto empenho, nós tratamos ela com tanto carinho, ela é o nosso único sustento, mas para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas, às vezes a vaquinha tem que morrer. Qual é o significado disso? O significado disso é que muitas vezes, para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas, Deus irá ter que movimentar as coisas, Deus irá ter que tirar as coisas do lugar, para que Deus nos leve para a próxima etapa, para que Deus nos leve para o próximo nível. Não adianta achar que as coisas vão continuar sendo como elas são, porque para conquistar coisas novas, para alcançar o próximo passo com Deus, Deus tem que movimentar algumas coisas nas nossas vidas. Muitas vezes você não entende porque certos relacionamentos Deus tira do seu convívio, da sua vida. Muitas vezes você não entende porque certos amigos Deus afasta, porque certas pessoas Deus tira da sua vida. Muitas vezes você não entende por que você teve que mudar de cidade, por que você teve que mudar de bairro, por que você teve que mudar até mesmo de estado ou de país. Você não entende, mas é o propósito de Deus agindo na sua vida, é Deus movimentando as coisas, é Deus tirando as coisas do lugar para fazer com que o plano, o propósito, a estratégia dele se cumpra na sua história. Para viver o propósito de Deus, algumas coisas vão ter que morrer, algumas coisas nós vamos ter que abandonar, alguns hábitos, alguns costumes, algumas situações que estão na verdade nos atrapalhando, nos prendendo na situação em que nós estamos. Mas Deus lá do alto céu, Ele sabe que você tem que viver este propósito, Ele sabe que você tem que viver estas certas situações. Então Ele vem e Ele age, tirando algumas coisas do lugar para fazer com que você viva aquilo que Ele tem planejado para a sua história e para a sua vida. A história de José não é nada a respeito de José, não, porque ninguém é maior do que o propósito de Deus, ninguém é maior do que o plano de Deus. A história de José é a respeito de Deus salvando o seu povo da fome. Deus, através da sua soberania, Deus, através da sua presciência, Deus, através da sua capacidade de conhecer as coisas mesmo antes que elas tenham acontecido na nossa realidade, Deus vê que logo em algum instante da história haverá uma grande fome. Serão 7 anos de fome, aonde a terra não irá dar os seus frutos, aonde a terra não irá conseguir produzir mantimento. Então Deus, dentro do seu propósito, estabelece que Ele precisa salvar o povo que Ele fez promessa, a geração de Abraão, os descendentes de Abraão da fome. É sobre isso a história de José. José é levantado por Deus não simplesmente porque ele é o mais inteligente, José não é levantado por Deus porque simplesmente ele é
o mais bonito mesmo que fosse. Não, José é levantado por Deus, porque Deus tem um plano de salvar o seu povo da fome, porque em quem Deus entregou a promessa, Deus não deixa passar fome, Deus não deixa o povo dele, o povo que tem promessa, o povo que tem aliança, o povo que tem chamado, o povo que está dentro do propósito, Deus não deixa passar fome. Jesus Cristo certo dia olhou para os seus discípulos e disse: por que vocês estão preocupados? Se eu cuido dos passarinhos que estão no céu, se eu cuido da erva que está no campo, se eu cuido daquele que ninguém dá nada, eu não deixo faltar na mesa dele. Não andeis ansiosos com as coisas da vida, porque eu não deixo o meu povo passar fome, eu não deixo o meu povo desamparado. Assim como eu cuido do passarinho, eu cuido do meu povo, eu cuido da minha igreja, eu cuido dos meus servos. Deixa eu ver nessa noite, deixa eu ver quem está sendo cuidado, deixa eu ver quem está sendo cuidado, deixa eu ver quem está sendo cuidado. Assim como ele cuida até dos animais do campo, ele não deixa você desamparado. Pode a conta chegar, pode a conta estar atrasada, mas Deus não deixa você desamparado. Oh, aleluia! Em quem Deus tem promessa, Ele não deixa ficar desamparado. Na vida de quem Deus tem promessa, pode até a situação ficar complicada, pode, mas Ele não deixa faltar nada. Não falta roupa, não falta sapato, não falta comida, não falta bebida, porque existe um Deus, 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 existe um Deus que faz promessa, existe um Deus que faz promessa. Deixa eu ver quem acredita neste Deus. Levanta a mão para adorar. Uracandeira Súria. O povo de Deus é chamado bichinho de Jacó, povozinho de Israel, menina dos olhos de Deus. Deus não irá te desamparar, você é povo eleito. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A glória de Deus, 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 a glória de Deus. Deus não deixa o povo desamparado, o povo que Deus tem promessa, não. A igreja que Deus cuida, não. A situação aperta, mas a providência chega. José era um menino jovem, tem apenas 17 anos de idade, mas o coração de José é o coração de um gigante na fé. Deus não escolheu José simplesmente por ele ter capacidades e habilidades, de maneira nenhuma. Deus escolheu José porque ele tem a capacidade de compreender o propósito de Deus e tem capacidade de liberar perdão para os seus irmãos. Ninguém na família dele tinha a capacidade de passar pelo que ele passou.
especial por José, porque José é o filho da velhice. Mas na verdade, Jacó sabe que José dentre os irmãos é o único que tem dentro do coração o mesmo Deus que habita dentro do coração de Jacó. Certo dia Jacó organiza uma festa, um banquete, para entregar para José um presente, uma túnica. A Bíblia Sagrada nos mostra que ele tece a túnica com as suas próprias mãos, e é uma túnica de várias cores, e ele entrega esta túnica para José na frente de todos os seus irmãos. Quem sabe Rúben, o irmão mais velho, olha para aquela situação, olha para aquele momento, e ele se pergunta: mas peraí, como assim? Eu, Rúben, sou o irmão mais velho, eu é que deveria receber a túnica, eu é que deveria estar presenteado, sendo presenteado com esta túnica. Sou eu que na verdade deveria usá-la. Talvez Judá, Levita, todos os outros irmãos pensassem a mesma coisa. Somos nós que deveríamos estar usando esta túnica. A inveja toma conta do coração deles. A ira e o ciúme tomam conta do coração daqueles moços. Mas Deus decidiu dar a túnica para José, porque só recebe túnica do Pai quem está disposto
e diz para toda a família: pessoal, hoje eu tenho algo para falar para vocês. E alguém olha para ele e fala: então diga, o que você tem para falar? Já não basta tudo. E ele olha e fala: tem um negócio aí para contar para vocês. Essa noite eu estava dormindo e eu tive um sonho. Nós estávamos no campo, arando a terra. Os meus molhos, os meus feixes, as minhas espigas, elas estavam junto comigo quando nós colocamos os nossos molhos. Todos os 12 molhos de vocês, as 12 espigas que vocês colheram, se curvaram diante do meu molho, diante da minha espiga. A família, a casa que já estava um caldeirão, agora explodiu de vez. A casa que já não estava em paz, agora o negócio ficou mais complicado, porque isso aguçou ainda mais o ódio, a ira, a inveja que os irmãos de José tinham. Não sei para quem é espiritual. Tem alguém espiritual aqui? Levanta a mãozinha. Tem muita gente espiritual, tem mais aí? Será que se a gente levanta a mão? Não adianta contar os seus planos, contar os seus sonhos para quem não é capaz de entender o propósito. Você sabe aonde nós erramos? Na mesma imaturidade que teve José de não entender que o propósito de Deus era com ele e não com os outros. Você talvez não entenda, porque quando você conta os seus sonhos, alguém tenta matar seus projetos no berço. Você já viu? Certo dia alguém falou assim: nossa, meu sonho é comprar uma chácara. E a pessoa do lado olhou para ela e falou assim: chácara? Duas alegrias, quando compra e quando vende. Por que o inimigo faz isso, Lucas? Porque o inimigo quer matar o seu sonho ainda no berço. O inimigo quer matar o seu projeto enquanto ele ainda não foi concebido, enquanto ele ainda é só um sonho, enquanto ele ainda é um projeto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando alguém sonha de barriga cheia, pode ser até que não se realize, mas quando o Espírito de Deus entrega sonho para alguém, pode o inimigo se levantar com o sonho ainda no berço, mas o inimigo não é capaz de destruir, de matar, porque aquilo que Deus falou, aquilo que Deus determinou, não tem diabo, não tem inferno, não tem demônio, não tem inimigo, não tem invejoso, não tem caluniador, porque Deus está no negócio. Olha para quem está do teu lado e fala o seu sonho. Deus está no negócio. Deus está no negócio. Deus está no negócio. Deus está no negócio. Tem glória a Deus aí. Tem glória a Deus aí. Tem glória a Deus aí. Tem glória. Tem glória, tem glória. Tem glória, tem glória. Deus está no negócio, tem glória. Deus está no negócio, tem glória. Deus está no negócio. Seus sonhos não serão frustrados, porque Deus está no negócio. Da câmera, subbicombrácia. Deus está no plano, Deus está no projeto, Deus está no negócio. Então não adianta o inimigo tentar matar, o inimigo tentar destruir, porque Deus
Você tem que compreender que quando Deus decide levantar uma pessoa, o inimigo também se levanta para tentar parar. Às vezes alguém pode até se perguntar: Lucas, mas eu vou na bênção. O inimigo não está se levantando contra mim. Comigo está tudo certo. Isso talvez seja um sinal de que você não está vivendo o propósito de Deus. Porque quando alguém vive no propósito de Deus, pode ter certeza que o inferno se levantará para impedir. Esses dias eu estava até sorrindo, tranquilo demais. Faz tempo que veio uma ventania aí, estava estranho. Mas estava tudo bem, tudo tranquilo. Bom, fiquei meio preocupado, porque quem sabe o que é mexer com coisas espirituais entende que o inimigo se levanta. Eu estava preocupado. Esses dias atrás, o pastor veio falar comigo: Lucas, chegaram para mim, te detonaram. Fala que você é mentiroso, você é arrogante. O que você acha? Eu virei para o pastor e falei: pastor, glória a Deus, porque eu já estava achando que eu estava fora do propósito. Mas quem está dentro do propósito sabe que se o inimigo está se levantando, é porque você está dentro do propósito. Se o inimigo se levantou, meu irmão, fica tranquilo, porque você está fazendo o que Deus quer. Se o inimigo está levantando, fica em paz, porque você está fazendo aquilo que Deus quer. Se o inimigo se levantou com pedrada, com cajadada, com calúnia, com inveja, fica em paz, regozije, se alegre, glorifique e agradeça a Deus e diga obrigado, porque eu estou dentro do propósito. Deixa eu pensar comigo. Só quem acredita nesta palavra, só quem acredita nesta Nunca se levantar contra mim. Fique em paz, está no propósito. Lucas, mas querem me derrubar. Fique em paz, é porque está dentro do propósito. Lucas, mas querem acabar comigo. Fica tranquilo, é um propósito. Você tem que entender que o inimigo não se levanta contra você. O inimigo se levanta contra o Você tem que compreender que você, o inimigo, você não é nada. Mas se você está dentro do propósito, só que eu tenho uma notícia para você: o propósito é o lugar mais seguro do mundo. Por que, Lucas? Porque para defender o propósito, Deus defende você. Deixa eu ver quem vem comigo nessa palavra. Eu vou repetir porque você não entendeu. O propósito é o lugar mais seguro do mundo.
que eles estavam fazendo. Quando José vai se aproximando, eles olham e eles dizem uma palavra que é sintomática. Eles dizem: lá vem o sonhador. Deixa eu falar baixinho aqui. Vão desdenhar do sonho que Deus te deu, mas Deus só dá sonho para quem Ele tem. Alguém já entendeu aqui? Alguém entendeu aí? Entendeu aí? Entendeu aí? Entendeu aí? Entendeu aí? Pegou? Você só tem sonho porque Ele tem propósito. Você só tem sonho porque Ele tem propósito. Só sonha porque tem propósito. Quem não sonha é porque não tem propósito. Mas quem sonha é porque Ele tem propósito. Contar o sonho para alguém é algo perigoso. Certo dia eu contei meu sonho para um amigo de igreja, do que eu iria fazer de faculdade, qual que era meu plano de abrir empresa. E eu estava na idade de vocês assim. Certo dia na escola dominical, o professor de escola dominical perguntou pra gente qual que era o nosso plano, qual que era o nosso sonho. E aí foi uma e ele estava primeiro que eu. Você sabe o que aconteceu? Ele disse que o sonho que eu contei para ele era dele e contou todo o meu sonho. Copiou todo o meu projeto. E aí eu, que vim depois, que fiquei com uma cópia. Minha avó tá ali. E ela de vez em quando ela fala uma frase que é assim, ó: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Nem todo mundo tem visão do propósito de Deus. Nem todo mundo vai compreender aquilo que Deus projetou para a sua vida, planejou para a sua história. Porque Deus não fez a mesma coisa, não projetou a mesma coisa para a história dele. Porque com cada pessoa, Deus tem uma forma diferente de lidar. Sonhos é algo perigoso. E eles demonstraram: lá vem o sonhador. Mas no coração deles já havia um plano de morte para matar José, para acabar com a vida de José, para destruir os propósitos que Deus tinha planejado para o seu povo. Porque esse é o desejo do inimigo, tentar matar. Mas você sabe uma coisa que o inimigo não sabe? O inimigo não sabe qual é o objetivo de Deus no final da linha do propósito. Você não entendeu? Deixa eu te explicar. Deus é soberano. O espaço-tempo para Deus é uma coisa só. Deus vê o princípio e o fim, tudo ao mesmo tempo. Porque Deus é o Senhor da eternidade. Mas o inimigo está dentro do espaço-tempo. Ele consegue ver apenas o passado e consegue ver o momento presente. E ele não sabe qual é o que vai acontecer no desenrolar do futuro. E sabe o que acontece muitas vezes no propósito de Deus? Muitas vezes Deus utiliza o inimigo para fazer com que você entre na linha do propósito. O inimigo acha que ele vai matar. O inimigo acha que ele vai destruir. O inimigo acha que ele vai acabar. O inimigo acha que colocando José no poço, que José vai morrer, que a história
parte do propósito de Deus. Não tem como, Sullivan, ser governador do Egito em Canaã. Não tem como, Sullivan, ir para a casa de Potifar morando ao lado de Jacó. Não tem como. Então o inimigo coloca José no poço, achando que terminou, achando que acabou, achando que ali já não tinha mais jeito. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que o poço estava vazio, que não havia água. Sabe por que não havia água? Porque Deus já havia secado o poço. Porque o propósito de Deus, a promessa de Deus, o sonho de Deus não pode morrer afogado no poço. O poço é um passo para o propósito. Se José não passa no poço, José não vai para a casa de Potifar. Se José não vai para a casa de Potifar, José não é mandado para a prisão. Se José não é mandado para a prisão, ele não revela o sonho do copeiro e do padeiro. Se ele não revela o sonho do copeiro e do padeiro, ninguém ia lembrar dele, mas lembraram dele. E agora na presença de Faraó, ele revela o sonho e depois da estratégia. E então Faraó olha para ele e diz: agora chegou a hora de você viver o propósito de Deus. Eu tenho 5 minutos. E tem algo importantíssimo dentro do texto que nós fizemos antes. Quando os irmãos de Jacó, de José, jogam ele dentro do poço, a Bíblia não deixa de salientar que o poço estava seco. Era praticamente impossível ter poços. Lucas, por que você está dizendo isso? Porque é um movimento natural do reino. Os irmãos de José estavam cuidando do rebanho. E este movimento natural do rebanho se chama transumância. Neste movimento de transumância, eles levam o rebanho até os lugares onde há muitos recursos naturais. E como eles sabem que há recursos naturais? Porque todos os anos eles passam pelas mesmas localidades, nas mesmas determinadas épocas do ano. Eles estavam ali, e é impossível que eles estivessem ali se eles soubessem que ali não tinha água. Por quê? Porque o rebanho precisa ter a sede sanada. Você sabe por que eles passam por ali? Porque no ano anterior eles passaram. No ano antes, no ano anterior, eles passaram lá também. E todos os anos que eles passaram por Dotã, sempre houve água. Mas naquele ano específico, naquela determinada época do ano em que deveria ter água ali, o poço estava vazio. Minha cabeça de pregador viaja nesses pontos. Um ano antes de José ser jogado no poço, que os irmãos de José passaram por ali. Quando eles saíram de lá, eu imagino Jeová chegando lá no seu trono, olhando para o poço. Por quê? E falando com o poço. Por quê? Porque Jesus fala com a água. Jesus fala com o vento. Jesus fala com a tempestade. Eu
imagino Deus olhando para o poço e dizendo: poço, ano que vem, nesta mesma época do ano, eu quero que você esteja vazio. Quem sabe o poço olhou para Deus e falou: mas Senhor, como assim você quer que o poço, que eu esteja vazio? Me permita, Jeová, perguntar para o Senhor por que o Senhor quer que eu esteja vazio no ano que vem, nesta mesma época. E Deus respondendo para o poço: poço, é porque no ano que vem você tem que estar preparado para receber alguém que vive debaixo do meu propósito. E o meu propósito não pode morrer afogado. Deixa eu te dizer uma coisa. Ah, meu irmão, eu amo a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. A situação parece que virou de ponta cabeça, parece que as coisas não estão andando na linha, mas entenda, Deus tem que te tirar da tua zona de conforto para levar você para a zona de propósito. A vaquinha tem que morrer para que você consiga ir para o próximo nível, para alcançar a próxima etapa. Mas Deus já havia preparado o sofrimento, Deus já havia preparado o poço para te receber dentro dele. O poço não era para te matar, a situação não era para te afogar, não era para te destruir, não, era para fazer você viver propósito.